A gente criou então a padaria drive-thru e como que vai funcionar? A gente vai ser hospedeira de padaria já existente, a gente vai ser um serviço terceirizado. Então vamos imaginar que a professora Juliana tem uma padaria e ela quer ter uma extensão da padaria dela, então a gente terceiriza esse serviço para ela. A estrutura vai ser em container, mais pelo apelo ecológico, tá? E pela praticidade também e custo na realidade. O atendimento da padaria drive-thru, quando a gente imaginou, seria 24 horas. A gente imaginou que seria na extensão do bairro da própria padaria contratante, porque a gente pensa que ela queira só estender os seus consumidores em vias de alto fluxo e sempre sentido bairro, imaginando que os consumidores voltando para casa use aquele ponto estratégico de compra da padaria. Bom, no macroambiente, a gente analisou todas as variáveis externas para a viabilidade do negócio. E na variável política legal, existem todas as responsabilidades técnicas que o nosso estabelecimento tem que ter. Como é de ramo alimentício, a gente tem que dar treinamento para os nossos funcionários de manipulação de alimentos, higiene, tem que conseguir o alvará e a licença junto com a vigilância sanitária. Então, todos esses conformes têm que estar tudo andando normal e tem que estar sempre regularizado, para o nosso negócio sempre estar funcionando. E isso pode ser caracterizado como uma oportunidade, porque é um negócio que não tenha esse tipo de preocupação, não tem viabilidade nenhuma de funcionar, porque você não vai querer ir um lugar sujo que não tenha, né, nenhuma nenhuma fiscalização, né? E dentro da variável política legal também tem a questão da abertura da empresa. A gente se caracterizou como uma microempresa, que é uma empresa que pode ter um faturamento anual de até R$360 mil. Na microempresa a gente tem menos burocracia para abrir a empresa e para manter ela funcionando, então também seria uma oportunidade. E a gente também tem uma redução dos impostos na microempresa, então seria uma oportunidade para a gente abrir nosso negócio dentro desse estilo. Aí da variável demográfica, na realidade é o perfil do consumidor. Então seriam paulistanos, que a princípio a primeira unidade seria aqui na cidade de São Paulo. A idade média acima de 18 anos até 65, porque por ser drive-thru a gente precisa de consumidores que tenham habilitação, né? E aí a gente escolheu São Paulo por quê? Porque é o maior centro urbano, tem maior número de pessoas no mercado de trabalho, o número de automóveis é muito alto, de motocicleta. Então isso tudo pra gente é um lado positivo por se instalar aqui em São Paulo. E o perfil seriam pessoas que tendem à praticidade, a serviço inovador e etc. Mais ou menos isso. A nossa variável sociocultural nós também identificamos como uma oportunidade, porque aqui em São Paulo os paulistanos eles têm o costume de ir à padaria. Só que em contraversão disso também, cada dia que passa está ficando muito mais corrido. Então nós aliamos tipo, a vontade daquele pãozinho fresco e do café quentinho também, aliando também com a rapidez do atendimento, do drive-thru. Porque, como a Mayara citou, falta espaço. Até você achar uma vaga, parar na padaria, uma atividade que demanda muito tempo. E o drive-thru é uma coisa mais rápida. E aí a pessoa só passa... Custo, né, Robert? Porque tem padaria que cobra estacionamento também. Então, exatamente. Só mais. E também na variável tecnológica, nós também identificamos como oportunidade pelos motivos. O setor de panificação, como ele está em constante crescimento, também está havendo uma grande oferta de tecnologia. Então, de máquinas, sistemas de controle. E como nós trabalharemos com produtos frescos, essa tecnologia ela vai auxiliar muito nisso, na nossa logística de transporte, armazenamento, para melhorar, ter uma produção que flui muito bem e também para evitar o desperdício, porque como questão de armazenamento, deixa de desperdiçar produto também, que por conta dessa tecnologia a gente poderia perder, que consequentemente vai trazer um prejuízo para o ponto quente também. Agora aqui na variável econômica, são 3 fatores assim, que influenciam mais.
O primeiro, assim, é uma oportunidade, porque em 2013 o governo do estado abriu uma linha de crédito só para panificadoras paulistas. Então, eles conseguem comprar mais maquinários com uma linha de crédito assim melhor. O governo paga, vamos dizer, 90% do maquinário e os outros 10% eles podem parcelar, porque são máquinas caras, e nisso, visando isso também, entra uma oportunidade porque aumenta a segurança do trabalho dos funcionários. Tem aquela ANR12, que são normas de segurança de trabalho para quem trabalha com equipamentos e máquinas. Então, o funcionário que estiver operando essa máquina vai se sentir mais seguro que vai ser uma máquina nova e de boa qualidade. E a ameaça que a gente pesquisou é a cotação do dólar, porque o trigo, ele é 20% da produção dele é internacional. Então, com a cotação do dólar, esse valor ia subir, ia chegar pra gente já um valor um pouco mais caro, influencia na hora de fazer o pão, essas coisas todas. É isso. Na variável natural, nós também analisamos 3 pontos. Primeiro, a matéria-prima, que é o trigo. Como a Jess falou, pode ser influenciado pela cotação do dólar e tudo mais. Nós só analisamos um cenário ruim para a matéria-prima caso haja um problema na safra. E aí não haja trigo, o trigo suba o valor e venha para a gente matéria-prima mais cara. Na questão de energia, nós só vimos também uma ameaça na questão de apagões. Mas como na cidade de São Paulo a gente tem uma infraestrutura legal, não vai acontecer da gente ficar totalmente sem energia. Caso caia, nós teremos uma infraestrutura que tenha geradores e tudo mais que possam auxiliar. E na questão da arquitetura, nós estaremos já num ponto que tem uma arquitetura de questão de contenção para casos de problemas climáticos, mas como o Brasil não tem catástrofes naturais, nós não somos atingidos por esse tipo de clima, a única coisa que poderia acontecer é que tem na cidade de São Paulo alguns pontos que alagam, mas com uma arquitetura correta a gente poderia burlar com certeza e contornar esse tipo de problema. Escolha do ponto certo, né? Ponto certo do ponto criativo, não tem problema nenhum. Na nossa qualidade de serviço, nós analisamos que é uma força, porque a gente criou um novo sistema um processo de compra novo. Então, como o nosso serviço é inovador, já chama o cliente. E a questão da padaria já ser consolidada, nós já temos uma marca que já é conhecida, já tem fregueses, e agora nós vamos oferecer um novo ponto para esse cliente, para esse novo cliente. Esse cliente vai ser novo para nós, como o cliente já é freguês na padaria. A questão dele vir para nós, ele já vem com, na mentalidade dele, já está posicionada a marca. Então ele já conhece a marca, ele já gosta do pão, então ele vem para o ponto quente com essa mentalidade já estabelecida. E na questão também das estratégias de porter, nós nos encaixamos na de foco, porque a questão do foco nada mais é que conhecer intimamente o seu cliente e o seu mercado-alvo e trazendo a qualidade do serviço como diferenciação, que é o nosso serviço inovador. Na parte de produtos e fornecedores, bom, a gente vai ser uma padaria, os nossos fornecedores vão ser padarias já consolidadas em bairros que as pessoas já têm uma tradição de frequentar, então elas vão ser nossas principais fornecedoras, elas que vão fornecer o pão, os demais produtos, assim, os carros-chefe dessa padaria. Um diferencial nos nossos produtos seriam que os nossos concorrentes diretos não fornecem esse pão fresquinho. São pães congelados que eles compram de outras empresas. E no nosso caso, a gente ia ter o fornecimento dos pães frescos das nossas padarias fornecedoras e parceiras, que seria um diferencial de qualidade, né? As pessoas já têm em mente que a padaria é boa e no ponto quente também vai ser. E futuramente a gente pensa também em criar combos de café da manhã, para otimizar mais o serviço também, ser mais rápido, a pessoa já bater o olho, já pegar tudo que ela tá com vontade de comer, o cafezinho, o pão de queijo, o pão. É uma coisa de tempo que a gente estrutura para acontecer. Ampliar, né? O comprometimento com o funcionário, nós pesquisamos, e assim, como a gente já vai ser um serviço terceirizado, então não seria legal terceirizar o funcionário também. Então, assim, colocar o regime de CLT, porque traz mais segurança para o funcionário e aí ele se compromete a dar uma qualidade melhor no seu serviço e vestir a camisa da empresa. Porque já é um serviço terceirizado, eu vou terceirizar o funcionário também, a qualidade vai cair muito.
Então, assim, para ele ter mais segurança e colocar isso no serviço, né? No trabalho que ele vai exercer. Então, aí no fornecimento dos produtos, eu não sei se ficou muito claro para vocês, que foi a pergunta dos nossos professores anteriores. Eles ficaram confusos em relação a quem que vai ser o fornecedor, então cada padaria contratante vai ficar incumbida de fornecer os seus próprios produtos. Então a Juliana fornece dela para o ponto quente, a Joyce fornece o produto dela para o ponto quente, por quê? Porque a gente viu que dessa maneira cada um fica com o seu comprometimento real com a própria marca, porque é o nome da tua padaria que está em jogo. Né? E cada uma fica com a tua referência, com a tua identidade, entendeu? Então, assim, o produto da Juliana não compromete o produto da Joyce, assim como o da Joyce não compromete o da Natália. A gente pensou num cenário, por exemplo, se a Juliana manda alguns produtos estragados pra gente, como é que a gente faz? Porque, querendo ou não, são todos por um, são todos em nome do ponto quente. Como que a gente vai lidar com isso? Porque os consumidores da Juliana vão receber um pão estragado, assim vai imaginar que todos os pontos quentes têm o mesmo problema. Então a gente tentou resolver esse problema com contratos pré-estabelecidos, caso haja esse problema de entrega, e um ponto a mais é fazer o treinamento dos nossos funcionários do ponto quente para eles terem um controle de qualidade. Antes de enviar, vender esses produtos para os clientes, então eles fazem uma inspeção antes, ver se os produtos estão dentro da validade, se os pães estão realmente conforme todos os pré-requisitos de qualidade, para um não interferir. Embora cada um seja o seu fornecedor, mas é todos por uma marca só. Então a gente não quer que o ponto quente se estabeleça por causa de uma só. Então a nossa fraqueza seria isso, mas a gente já colocou uma solução para caso isso aconteça. Até porque caso ocorra esse problema de produto, vão ser um produto, vai sujar duas marcas. No caso, o ponto quente, que é o nosso, mas também vai ter a marca da padaria contratante. Exatamente. Então, assim, eles já devem evitar, porque eles vão sujar só nós, mas também é eles. Então, por isso. A nossa promoção, ela vai ser dividida em duas partes. Primeiramente, na prospecção de padarias para contratar o nosso serviço. E nessa parte nós consideramos uma fraqueza, porque o que acontece? As padarias, elas normalmente são empresas familiares e os seus donos são mais conservadores, então nós podemos encontrar uma resistência nisso. Mas a solução que nós encontramos é fazer com que a apresentação do nosso serviço seja a mais transparente possível, mostrar os nossos custos, como vai funcionar, para esse proprietário entender, e ele também entender que o produto dele não vai influenciar nos outros, para entender que a parceria dele é com nós, o ponto quente, e que o outro ponto quente não é necessariamente o concorrente dele, e que vamos agir de maneira justa. Então vai ter essa imparcialidade entre os outros pontos. E a segunda parte é a prospecção de consumidores finais, no caso, e aí nós consideramos uma força, porque o que acontece? Nós temos um grande aparato de serviços para promoção do serviço. Então nós podemos anunciar em aplicativos como o Waze, que quando você está chegando próximo de algum local, ele te avisa que tem aquilo ali. Nos relógios de rua, também nos pontos de ônibus, já que agora na cidade nós temos muitos pontos com anúncio. E as mídias digitais também, que está sendo uma grande aliada, no caso, para todo mundo. E aí também a divulgação nas padarias físicas, com panfleto e parcerias, por exemplo, em postos de combustível que funcionam perto desse ponto e tudo mais. Eu acho que até o viral, né, Robis? Como já vai ter clientes da própria padaria, um vai passando pro outro, vai avisando, olha, ali na Radial, sei lá, tem o ponto quente da Santa Branca, que é uma da Moca, por exemplo. Então, acho que isso é um ponto positivo mesmo na promoção. Uma coisa que a gente não comentou agora, mas no P1 a gente comentou, que também assim, vai ter a possibilidade de o cliente fazer uma encomenda na padaria, lá, a Santa Branca lá da Moca, mas retirar no ponto quente. Até ponto de entregas de encomenda. Então eu quero, sei lá, encomendar um bolo da padaria da Juliana, mas eu passo pela Radial e eu não quero desviar meu caminho. E eu sei que na Radial tem um ponto quente da Juliana. Então eu ligo pra Juliana e falo, Juliana, tu pode fazer um bolo pra eu pegar no ponto quente de tal hora? Então ela produz, envia pro ponto quente
e ali e o consumidor pega o produto, mais por viabilidade e praticidade mesmo. Fala, Ju. Fala primeiro. Pra cá. Na questão dos nossos concorrentes, o diferencial nosso, na questão de força, é que nós temos o produto fresco, como já foi mencionado. Nosso pão, ele vem para que nós assemos no ponto quente, então ele fica fresquinho e tem maior qualidade. Na questão... Possibilidade de extensão da gama de produtos. A possibilidade da extensão da nossa gama de produtos é o que a Natália falou, que são os combos que nós vamos criar para otimizar o tempo do nosso cliente e ele conseguir essa praticidade. E... Promoção direcionada e segmentada. Foi o que a Robs acabou de falar. No ponto de ônibus, mídias sociais, e todo tipo de, por exemplo, o aplicativo Waze, e todo tipo de promoção que nós possamos trazer diretamente para o nosso consumidor e nós sabemos qual é o tipo de consumidor. Então, se ele passa, eu uso o Waze, por exemplo, ele está procurando um caminho e aí aparece no Waze que ele tem um ponto quente, já é uma opção para ele. E na questão de fraquezas... Proprietários conservadores existem que foi o que a Roberta também já falou, na questão de os proprietários terem essa resistência à nova marca, não quererem deixar a sua marca, que já é uma marca boa, por exemplo, achando que, por exemplo, um ponto quente poderia sujar a sua marca e trazer problemas para ele posteriores. Na questão dos fornecedores, é que nós dependemos quase totalmente do fornecedor do produto, porque se acontece alguma coisa na padaria dele, ele não consegue nos enviar os nossos produtos, traz muito prejuízo para a gente. Então a gente tem aí essas questões que a Mayara falou, que são das cláusulas contratuais, para burlar esse tipo de problema. E concorrentes diretos. Nos concorrentes diretos, são todo tipo de lugar que vendem pães. Então, todo lugar que você vai, você encontra pão. No supermercado você encontra pão. Tem o serviço também de drive-thru em fast food, que também é concorrente da gente. Tem os outros concorrentes que estão, por exemplo, tem bar que vende pão. Então, quer dizer, todas essas coisas, elas são fraquezas porque influenciam diretamente na nossa marca. Tem um grande número de produtos substitutos, de serviços substitutos. Então, você está no supermercado, tem o serviço de padaria, você está passando na frente do McDonald's, você quer tomar um café da manhã, ele também serve, também tem o drive-thru e assim por diante. Por diante. Que estava comentando. E pode falar. Aí no caso de oportunidade, como a Natália falou de ser microempresa, por ser uma MEI, então tem menos gastos, menos impostos, etc. A tecnologia, que foi o que a Roberta falou, a gente tem uma gama grande para ser atendida, então apuro a gente não vai passar, ainda mais que a gente precisa dessa atenção. Quando a primeira entrevista que a gente fez com proprietários de padaria, uma delas, inclusive, falou, eu já tive muito essa ideia de fazer o drive-thru. E 2 pontos que ela não viabilizou. Uma porque ela tinha medo de que o próprio drive-thru matasse o interno da empresa, porque ela me mostrou na padaria os pontos estratégicos de venda. Então, o pão só vende porque ele está posicionado ali. O pão de queijo, o queijo só vende X quantidade porque ele está ali. Ela falou, hoje eu não tenho a coragem de implantar o drive-thru aqui com esse medo. E se fosse fora, eu tenho medo porque normalmente eles trabalham com ultracongelamento e o congelamento. Isso perde a qualidade do produto, que é o do nosso principal concorrente, que é o Pão to Go. Eles trabalham com esse tipo de tecnologia, então a qualidade não fica a mesma. No caso da tecnologia que a Roberta falou, a gente consegue então ter esse armazenamento e ainda assim transformar o pão fresco e não bate com um ponto fraco do concorrente. E a tradição. Tradição, a gente já tem o costume do paulistano, do brasileiro ir na padaria, então a gente só vai estar facilitando esse ponto para eles. É um ponto a mais que realmente é cultural, de ir à padaria. Quer falar das ameaças, Gil? A ameaça da importação de matéria-prima, que foi que a Juliana falou, então... Mas eu acho que ainda assim é um pouco mais difícil. Não tem safras de trigo. Eu acho que pela produção vai ter outros meios até de importação, até própria produção dentro do país. Ou a variação do dólar, que é o que a gente está passando hoje em dia, e aí a gente vai ter que lidar, não tem como. Isso não está dentro do nosso poder. E as disfunções climáticas, que foi o que a Juliana falou. Graças a Deus, São Paulo não sofre de tufão ou qualquer outra coisa, mas sofre de enchente. Então, vai do ponto quente fazer análise do ambiente, da região, e implantar nos pontos corretos. Óbvio que vai ter um estudo antes e a gente não vai colocar, por exemplo, não sei se a Avenida do Estado alaga. A gente não vai colocar sem esse estudo antes.
Então, nós fizemos análise do setor com as 5 forças de Porter. Desculpa a minha voz, que eu estou um pouquinho rouca. Então, as possibilidades de novos concorrentes. Nisso, entra, assim, foi o que ela comentou na análise SWOT, entra assim, hoje em dia tem muito produto para substituir, tem muita empresa, tem fast food McDonald's, tem pessoa que não deixa, não abre mão. Vê o McDonald's é padaria, eu vou no McDonald's. Então entra isso. E também tem assim, 2 concorrentes diretos que nós temos, que é o Pão to Go e o Pão Express, só que eles não atuam na cidade de São Paulo. Um é em Ribeirão Preto e o outro eu me esqueci. O local Maringá. em Maringá, no Paraná. Então são, assim, tem eles diretos, só que eles não vão atuar no local que a gente, não atuam ainda, né? No local que a gente quer instalar o ponto quente. Então, assim, tem o risco, mas também tem a oportunidade, é ambígua, né? Isso. Aqui não é difícil, né, de implantar o segmento no mercado, não tem grandes barreiras que impossibilitem o tipo de serviço. Como o que falou das novas normas do Estado que está incentivando a produção, então é o facilitador. Então, para a gente, a possibilidade de novos concorrentes dá isso também, porque não tem barreiras que fiquem... Que a linha de crédito agora está mais barata, você consegue pagar, então, se você pagar, vai abrir uma padaria. Entendeu? E eu já falei, né, do número de serviços substitutos, tem Starbucks, tem tudo isso que pode entrar. Sobre o poder de barganha dos consumidores e dos fornecedores, os dois são altos, os dos consumidores é inevitável porque hoje em dia o mercado está cada vez mais acirrado e os consumidores também estão cada vez mais exigentes. Então a gente tem que prestar um serviço de qualidade para ele poder ter essa resposta positiva do nosso negócio. E referente aos fornecedores, a gente vai depender quase 100% dos nossos fornecedores. Além de ele ser nosso fornecedor, ele tem que ser o nosso parceiro. Um tem que correr pelo outro. Então o poder de barganha deles também é muito alto, porque a gente depende muito deles. Então, a rivalidade dentro do setor, o que acontece? Aqui nós temos um gráfico de 2014 da Associação Brasileira da Indústria de Panificação, e foi o segmento alimentício que mais cresceu. E justamente isso, por haver um crescimento do setor inteiro, acontece o que vocês estavam falando. Por conta também desse melhor crédito para abrir, o que acontece? Agora nós temos muitas padarias, a média de intervalo entre elas é de 300 metros. Então é como se a gente tivesse uma padaria do lado em cada esquina. E que faz com que a nossa rivalidade aumente. Só que aí o nosso diferencial, no caso, o drive-thru é que faz a gente ser diferente desses outros concorrentes, mas também tem a questão do Pão Express e do Pão to Go, que eles não citaram, mas que, como elas falaram, não estão com planos de implantar aqui em São Paulo. Então, até agora, essa rivalidade está não está tão, como eu posso dizer, acirrada. Por conta disso, no caso dos nossos concorrentes diretos, mas os indiretos sim, por conta desse alto índice de crescimento. Fatores-chave de sucesso. Nos fatores-chave de sucesso, nós temos a primeira parte, que é por ser drive-thru, que é o que traz essa praticidade, a viabilidade para quem está voltando do trabalho, quer passar num lugar, mas não quer demorar, porque já está cansado, já quer ir para casa direto, passa no drive-thru e pega. Na questão também, não está aí, mas vou falar que é de 24 horas, que primeiramente nós pensamos que seria dessa maneira, nosso serviço por 24 horas, que já traz também mais clientes para nós, porque tem gente que quer um pão, quer alguma coisa, mas não tem onde comprar e aí acaba comprando nos estabelecimentos de 24 horas. O nosso fator-chave também é o nosso produto fresco, que é o pão que nós já vamos assar no ponto quente, e o nosso estabelecimento, que é o design da gente. Nós vamos fazer nosso estabelecimento ponto quente em containers. Então já tem baixo custo e rapidez de construção, que são esses dois fatores que vão alavancar as nossas, por exemplo, as nossas vendas. Então essa aqui é a nossa projeção de mercado. Para fazer essa primeira parte da projeção de mercado, nós utilizamos de 3 dados, no caso, que o primeiro foi a nossa pesquisa de mercado um pouco mais bruta no primeiro semestre, onde nós concluímos que 63% desses entrevistados falaram que utilizariam a padaria por conta do drive-thru.
A segunda foi as pesquisas de volume de tráfego da CET, onde concluiu-se também que só durante a manhã, no ponto que nós escolhemos para fazer o cenário, que é na Avenida Radial Leste, entre o viaduto da Alcântara Machado e da Rua dos Trilhos, passam 24 mil veículos e à tarde 25 mil veículos. Isso nos 2 horários de pico, que funcionam das 7 às 10 da manhã e das 5 às 8 da noite. Então, o que nós temos aqui, esse aqui é o volume de tráfego dado pela CET. Então, para saber quantos desses veículos estavam dispostos a passar por lá, nós pegamos 33% desse número, que deu esse resultado da segunda linha. E a média de pães consumidos pelos paulistanos é de 2,5 pães por pessoa, a média. E aí nós multiplicamos o quanto venderíamos em questão de unidade de pães por dia. Isso, nos 2 horários. Só que essa projeção aqui ela é um pouco mais otimista. E aí a segunda parte ela é mais realista. Finalizando a apresentação, a gente foi fazer um número... Para saber o número efetivo de vendas, a gente fez uma comparação com o nosso concorrente direto, que é o Pão Express. Ele fica situado na cidade de São José do Rio Preto e, pelos dados que a gente pesquisou na internet, 3 mil pessoas frequentam o Pão Express por mês. A gente usou esse dado e comparou com São Paulo. A gente pegou a população de São José do Rio Preto, o percentual da população que frequenta essa padaria, confrontou com São Paulo. E em São Paulo daria que 21,26% dos paulistanos, no total, frequentariam esse tipo de padaria drive-thru, o nosso serviço. Para ter um número mais exato ainda, a gente pegou a quantidade de automóveis que passam nessas 6 horas na Avenida Radial Leste, que é um total de por volta de 50 mil veículos, e confrontou esses 21,26% de São Paulo inteiro com esses 50 mil. Deu que 9% desses veículos passariam e comprariam no ponto quente. 9% de 50 mil, aproximadamente, seriam 4.508 veículos. Multiplicando esse valor por 2,5, que é a média de pães que os paulistanos consomem por dia, daria um total de 11.270 pães por dia, nessas 6 horas. Para a gente saber o número real de quantidade, de valor que a gente ia receber através dessas vendas, a gente pesquisou quanto mais ou menos quanto pesa cada pão e qual é o valor do quilo do pão. A gente tem que, nesse total de 11.270 pães, a gente tem 563 quilos e meio. Multiplicando isso por 7, que é o valor do quilo do pão, daqui a gente ia ter um faturamento diário de R$ 3.944,51 de pães vendidos por dia. E aí, nas considerações finais, então, nesse semestre do projeto integrado, objetivos do projeto, a gente constatou, então, que ainda assim é viável colocar ele para frente, depois das contas da Natália e todo o estudo do mercado deu super certo, juntando com a viabilidade. Todas as ferramentas que a gente precisou usar para fazer o estudo, que foi a SWOT, macro e micro ambiente, assim